Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. É segunda-feira, dia 6 de março de 2023 e você aí ligada na programação da sua TV Arapuã, estava acompanhando aí todos os moídos com Samuca Duarte e as informações do Cidade em Ação e segue conosco aqui no Rede Verdade. Tem novidade política nessa segunda-feira, surpreendentemente ontem, domingo, teve ali uma convocação da imprensa para os republicanos, o partido do deputado federal Hugo Mota, anunciar apoio ao prefeito Cícero Lucena. Republicanos agora, os maiores partidos, saiu de 2022 como um dos maiores partidos, né? Elegeu 8 deputados estaduais, 3 deputados federais e aí decidiu confirmar o apoio ao prefeito Cícero Lucena, à gestão municipal e já antecipando as eleições de 2024, o projeto de reeleição do prefeito Cícero Lucena. Essa é a foto de ontem, no domingo aí, os deputados ali, Hugo Mota, Wilson Filho, Michel Rodrigues, Wilson Santiago e o vereador Marbute Cavalcante. Ali do lado, que é do progressista, assim como o Cícero, está o deputado federal Messinho Lucena, que é o nosso convidado. Daqui a pouquinho o Messinho Lucena está aqui conosco para falar aí dessa reunião, dos efeitos desse apoio e também do seu mandato lá na Câmara Federal. Agora, essa decisão aí, naturalmente, essa posição ontem chamou a atenção de toda a imprensa, estranhando aí como é que foi esse movimento, por que da antecipação desse apoio sobre as eleições de 2024 e, naturalmente, gerou ali respostas e reflexos na classe política. Nossa equipe estava aí ligada e antenada e hoje pela manhã já pegou ali alguns retornos em relação a isso. O primeiro deles foi o governador João Azevedo, que falou sobre esse apoio, muita gente fazendo ressalva de que não estaria na hora de antecipar debate eleitoral. Vamos ouvir o governador João Azevedo. Nós vamos conseguir continuar fazendo um trabalho importante pela cidade e a depender da posição do governador, a depender da posição do PSB, nós marcharemos unidos, sim, em busca de uma gestão cada vez melhor. O senhor vai defender a permanência do PSB na vice de Cícero Lucena? Nós vamos discutir. Foi o primeiro contato que o prefeito Cícero teve ontem com o republicano, no sentido de formalização. Nós vamos ter uma grande força para termos também uma grande vitória. Tá aí, e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adriano Galdino, que é do Republicanos e não esteve nessa reunião, reclamou e criticou a posição do partido. Segundo ele, alguns deputados não foram chamados e, para ele, considera equivocado aí a questão da própria antecipação. Porém, ele reafirmou apoio a Cícero Lucena. Ontem eu fui convidado para uma reunião do Republicano. Lá chegando estava Michel, eu fui na companhia de Hugo, estava também o Wilson Filho, depois chegou o Wilson Pai, Cícero e Messinho. E eu ponderei que essa reunião deveria ter uma preocupação de ouvir mais os deputados estaduais eleitos. Dos 8 só tinha 2 presentes, 6 não estavam presentes. O deputado federal Murilo também não estava presente. Então eu achei por bem sair da reunião. Não discordei com o apoio. Acho que Cícero é o melhor candidato. Vou votar em Cícero, vou apoiar Cícero porque ele é o candidato do governador João Azevedo. Mas a maneira e a forma como o republicano decidiu, eu sou contrário. Porque eu acho que o partido tem a obrigação de ouvir todos os seus filiados, seria uma utopia, mas pelo menos aqueles que estão no mandato. E isso não foi feito. Eu acho que foi uma antecipação desnecessária e, além do mais, não ouviu, pelo menos, os deputados que têm mandatos, como 8 deputados estaduais do Republicano, como 3 federais, sequer foram ouvidos. O Murilo foi convidado de última hora. Então, eu me senti ali constrangido com aquela reunião e resolvi sair. Mas, volto a dizer, meu apoio a Cícero continua não por decisão do republicano, mas por ele ser o candidato do governador João e na minha ótica, ser o melhor candidato a prefeito de João Pessoa. Aí. E claro, o prefeito Cícero Lucena também nesse evento aí, que foi um evento da entrega de dezenas de ônibus escolares por parte do governo do estado, ele falou sobre o encontro de ontem e sobre esse apoio do Republicanos, o prefeito Cícero Lucena. Para mim, isso aumenta a minha responsabilidade e meu compromisso de continuar fazendo uma gestão, corrigindo alguns pontos, avançando em outros, para que a gente possa corresponder exatamente à expectativa
e possa nos permitir, em parceria com o governo do estado, cada vez mais fazer dessa cidade uma cidade mais justa, mais humana e mais solidária. Fico muito feliz com o apoio do Republicano. Só deputados federais são 3, que com certeza vão ter o olhar também para ajudar a nossa gestão com recurso de Brasília. São 8 deputados estaduais, várias lideranças, o presidente da Assembleia, e agora é a gente continuar tocando, ouvindo as suas sugestões, para que a gente faça exatamente a gestão que nós desejamos para o bem dessa cidade. Prefeito, há um comentário nos bastidores que o senhor poderia sair do partido em que está o PP e o senhor escolher outro partido. Com essa sinalização do Republicanos, poderia ser um dos partidos em que o senhor poderia escolher? Rapaz, olha, eu não posso falar sobre especulação. Em momento algum existiu isso, tá certo? Eu acho que as pessoas estão com a vontade de criar informação em vez de estar divulgando a verdade. A verdade é que eu sou do PP, vamos continuar no PP, no projeto que a gente tem para João Pessoa, acolhendo os outros partidos para nos apoiar. Tá aí. Olha, lembrando que o prefeito Cícero Lucena é o nosso convidado de hoje no Frente a Frente, 9h30 da noite. Ele vai estar aqui na TV Arapuã para a gente fazer o debate aí sobre as questões de João Pessoa, naturalmente, e as questões políticas também. É curioso que nessa imagem aí da entrevista com o prefeito Cícero Lucena, quem passou ali por trás foi o deputado estadual Caio Roberto, que é do PL, da bancada de oposição lá, mas estava aí no evento do governo João Azevedo. Bom, quem estava nesse encontro de ontem, desse anúncio do apoio do Republicanos ao prefeito Cícero Lucena, foi o deputado federal Mercinho Lucena, que está aqui conosco hoje e é o nosso convidado. Deputado, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Muito obrigado por estar presente nessa segunda-feira, trazendo bem quentinha as notícias de ontem. Muito boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos que estão nos assistindo agora na Rede Verdade. Para mim é uma satisfação estar aqui toda vez que você me convida, para mim é uma honra. Para que a gente possa estar aqui debatendo assuntos relativos a João Pessoa, a Grande João Pessoa, a Câmara Federal. Para mim é uma honra e estou à sua disposição. Vamos lá, você fechou aí 30 dias, fechou um mês de atuação lá a partir da posse efetiva lá na Câmara Federal, lá em Brasília. Que cenário, que mundo tem se desdobrado a seus olhos lá em Brasília? Como é que está sendo essa experiência inicial de atuar entre 513 deputados no Brasil como um todo? Você que é o primeiro mandato de deputado. Está sendo uma experiência enriquecedora. Eu não tenho essa experiência do Legislativo. Tenho 2 anos como vice-prefeito no Executivo. E sou oriundo de outro ramo, que é a iniciativa privada, da questão do empreendedorismo, do ramo do entretenimento, da construção civil. Nesse primeiro mês, a gente tem avançado, estudado, se colocado a par das pautas que estão sendo discutidas no Congresso, de projetos de lei que vão ser discutidos, de reforma tributária, que é algo muito importante, que vai ser, vamos dizer assim, vai refletir não só nessa própria legislatura que eu estou participando, mas no futuro da vida do povo brasileiro. Então a gente tem estudado, tem participado das discussões, tem ouvido mais do que falado, porque nesse primeiro momento é um momento de aprendizado, né, de conhecer as pessoas, de conhecer as miúças da casa, e está sendo muito proveitoso e enriquecedor. Então, foi importante. Nesse primeiro mês eu já apresentei um projeto de lei. Essa semana eu apresentarei um novo projeto de lei também. Tratando sobre o quê, deputado? O primeiro projeto de lei que eu apresentei na semana passada foi solicitando que cidadãos que já em trânsito e julgado um processo de Lei Maria da Penha, do Estatuto do Idoso, da criança e do adolescente, de crimes contra a dignidade sexual, de crimes hediondos, eles não possam fazer parte dos quadros da gestão pública federal e das autarquias federais. Então, transgressores transitado e julgado desses crimes, eu solicito que essas pessoas não possam mais ocupar cargos federais, nem nas autarquias federais, com uma forma de punição e uma forma da gente tentar coibir esses crimes que cada vez mais assolam o nosso povo e a nossa sociedade brasileira. Hoje essa restrição está para crimes hediondos, né? Já tem, você está estendendo para outros tipos de crime. Então a gente apresentou esse projeto de lei, tivemos uma grande aceitação já pelos nossos colegas. Claro que existe agora os trâmites naturais que vão passar pelas comissões de avaliações da questão de constitucionalidade, enfim, outras coisas que a gente vai estar presente também nessas discussões. Essa semana a gente vai apresentar um projeto de lei de endurecimento àqueles que praticam pirâmides financeiras,
que é um crime que já vem de longo tempo na nossa cultura e na nossa economia brasileira, mas que muitos daqueles que fazem a criação dessas pirâmides hoje estão soltos ou então usufruindo dos dinheiros de famílias que passaram a vida toda juntando as economias e às vezes cai nesse tipo de golpe. Então é outro projeto de lei que eu estou apresentando essa semana e muitos outros que estão por vir, que a gente está na parte de assessoria parlamentar, analisando, vendo se não existe já algum projeto de lei tramitando na Câmara para que a gente não possa tratar da mesma matéria. Então a gente está fazendo esse trabalho, né, nos colocando, estudando bastante para a gente poder fazer grandes projetos que possam melhorar a vida do povo da Paraíba e do povo brasileiro. Você já tem definição de que comissões permanentes vai atuar na Câmara Federal? Houve uma solicitação da minha parte, junto ao líder, o deputado André Fufuca, lá do Maranhão, para que eu pudesse fazer parte da Comissão Permanente da Indústria, Comércio e Serviço, que eu acredito que seja algo muito da minha praia, vamos dizer assim, da minha via empreendedora, da minha via da iniciativa privada e principalmente nesse momento que nós iremos participar da discussão da reforma tributária. Então, isso irá afetar todos esses setores, indústria, comércio, serviço, e eu estando presente nessa comissão, a gente vai estar atento exatamente a essas discussões. Também houve a solicitação da Comissão de Turismo, da Comissão de Cultura e da Comissão de Ciência e Tecnologia. Lógico que eu não farei parte das 4, mas normalmente a gente consegue estar presente numa comissão permanente em pelo menos 2 dessas comissões que eu solicitei. Eles perguntam quais são as que a gente teria preferência de participar e eu elenquei essas 4. Eu acredito que essa semana, no mais tardar na próxima, a gente vai estar sendo indicado pelo partido para compor 2 dessas 4 comissões. Deputado, você já tem uma leitura de avaliação desses 2 primeiros meses do governo Lula? Você já conseguiria ter ali um conceito em relação, ou acha que é pouco tempo para fazer a avaliação? Acha que ele já acertou ou errou mais ao longo desses 2 meses aí? Eu acho que ainda é pouco tempo, né? Eu acho que a gente saiu de uma eleição muito dividida, né? O país dividido, o Congresso mesmo, a gente tem uma divisão também dentro do Congresso, que aos poucos ele vai se moldando e vai entendendo a realidade do governo, para que se possa discutir essa questão das aprovações ou não dentro do Congresso, mas eu acredito que ainda precisa de mais tempo. Nós tivemos um fato seríssimo que aconteceu no começo do mandato, que foi o ataque aos 3 poderes, que isso ocupou, vamos dizer assim, grande parte do trabalho que deveria ter sido executado já no primeiro mês, em prol exatamente dessa confusão que aconteceu em Brasília. Mas eu acredito que eu, como deputado federal, estarei lá para ajudar o governo naquilo que eu acreditar que ele está fazendo correto. Estarei lá para também criticar e fiscalizar aquilo que eu acredito que ele esteja errado. E eu sinto isso da grande parte dos deputados que estão lá presentes. Mesmo até aqueles que foram eleitos em estados que têm uma sinalização mais pró-Bolsonaro. Eu já sinto isso de deputados que eles não estão ali para ser oposição meramente por ser oposição, mas sim para poder ajudar e naqueles projetos que forem de interesse do governo, que a gente possa unificar um discurso, unificar opiniões para que a gente possa votar em conjunto, nós iremos votar. Então eu acho que ainda é cedo, Luiz, você fala assim, 2 meses, já dá para sentir. Tem avanços, tem coisas que estão sendo boas, a volta do Bolsa Família, que eu acredito que foi um acerto, tem outras coisas que estão sendo colocadas como o Minha Casa Minha Vida também, que é um projeto super importante para o desenvolvimento, para aqueles que não têm moradia, mas também para o incentivo na construção civil do nosso país, que é a força motriz muito forte da nossa economia, e muitas outras coisas que têm sido tratado com seriedade e que têm avançado. Agora, claro que a gente tem que estar fiscalizando para que não aconteça o que aconteceu em outros anos, que esses programas de governo, de repente, sejam desvirtuados ou utilizados para outros meios, como corrupção, esse tipo de coisa. Isso aí a gente tem que estar atento. Mas eu acredito que avanços existem, mas é bom a gente esperar um pouco mais para que a gente possa realmente ter, vamos dizer assim, a definição de que rumo vai esse governo do presidente Lula. Tá. Esperar um pouco mais, essa expressão, vou pegar essa expressão para fazer a pergunta sobre o que aconteceu ontem do Republicanos anunciar esse apoio ao prefeito José Lucena. Foi uma antecipação do debate eleitoral? Isso, de certa forma, não coloca o prefeito Cícero ali autorizando que as lideranças de oposições travem já o debate eleitoral para 2024?
As lideranças de oposição já têm travado esse debate, já têm antecipado esse debate há muito tempo. Da parte da gente, a gente tem feito trabalho, tem feito entregas. Hoje mesmo eu participei da entrega da Unidade Básica de Saúde, sexta-feira foi de outra. É ordem de serviço todos os dias, é pavimentação sendo entregue, reformas de escola. A prefeitura não para. Antecipação da eleição, quem está propondo, quem está buscando é a oposição, porque não tem ideias, não tem o que falar, e aí vai buscar essa antecipação. O que houve ontem foi uma reunião política de grandes líderes. O Republicanos saiu muito fortalecido da eleição, dessa última eleição do ano passado, com 3 deputados federais, com 8 estadual. Mas o Republicano ele já faz parte da nossa base de apoio aqui, a Prefeitura de João Pessoa. Em 2020, os Republicanos estavam conosco e grandes agentes desses que estavam na reunião também estavam conosco, só que em outros partidos. Não é o caso de Wilson Santiago pai, o Wilson Filho, eles estavam conosco já na eleição, só que eles eram do PTB, assim como o presidente da Assembleia, Adriano Galdino, era do Avante, e aqui eu tenho que fazer um registro de agradecimento, que ele foi um dos primeiros a declarar voto ao prefeito Cícero Lucena em 2020. Mas e hoje o deputado está criticando aí que houve os deputados não foram convocados, houve uma antecipação, está chateado e revelou aí que está chateado com a forma com que aconteceu. Mas foi mais uma reunião informal também, Luiz. Foi um pleno domingo. O presidente Hugo Mota, quando ligou para mim e para o prefeito Cícero Lucena, dizendo que ia convocar o pessoal para a gente ter uma reunião, a gente já vinha conversando em Brasília sobre vários pontos, por a forma dos Republicanos ajudar ainda mais a gestão, hoje com 3 deputados. O Hugo Mota já fez diversos gestos. Ano passado mesmo o Hugo Mota conseguiu trazer aqui mais de 6 creches, diversas escolas que vão ser reformadas e construídas com o recurso de Hugo Mota. O que a gente sempre pediu ao presidente e o deputado federal Hugo Mota, e ele tem essa responsabilidade, e ele tem a forma de conduzir o seu partido. Se houve aí talvez algum ruído de comunicação, alguma coisa, eu acho que isso aí é facilmente superado, porque todos eles estão imbuídos no projeto de trabalhar pela capital, que é a capital de todos os paraibanos, e pela Paraíba. Todos nós nos unimos na reeleição do governador João Azevedo. O governador João Azevedo já deu declarações que, além da parceria administrativa que já existe com o município de João Pessoa, vai dar continuidade à parceria política com o prefeito Cícero Lucena, porque essa troca em 2020 deu certo, agora também deu certo na recondução. E mais do que isso, não é a questão política que está em jogo, é mais que foi discutido, é a forma de fazer gestão e melhoria nas qualidades de vida do povo de João Pessoa e do povo da Paraíba. O que é que o Republicanos espera dessa aliança aí? Ele, enfim, reivindicou algo? Qual é o retorno aí do Republicanos nessa reafirmação desse apoio? Não, ele já tem parte do governo, naturalmente, existe pessoas que já estão fazendo parte da nossa gestão, mas o que foi feito mais exatamente é a participação mais ativa, é a cobrança, inclusive, no dia a dia, é a gente poder estar construindo e estreitando ainda mais essas relações, porque o Republicano ele saiu muito forte, grande, e tem agentes políticos que, vamos dizer assim, que há necessidade de a gente se aproximar mais, para que a gente possa, junto dessa união, conseguir cada vez mais um grande trabalho aqui na nossa cidade. A gente tem diversas obras para serem feitas, de infraestrutura na cidade, de uma possível engorda na orla da... Tem emenda para engorda? Quer dizer, a bancada federal está sendo também instada a defender esse projeto, vai ter emenda da bancada federal para esse projeto da engorda? É esse o nosso papel, é esse o meu papel, é isso que a gente tem que apresentar, essa é uma das intenções que foi feita essa reunião, para a gente discutir exatamente o projeto de futuro da cidade de João Pessoa, como eu falei, que é a capital de todos os paraibanos. Aqui nós temos gente que passa na nossa cidade, na nossa capital, milhares de pessoas diariamente. E dentro desse conceito também, existem milhares de paraibanos que hoje moram aqui na nossa cidade, de todas as cidades da Paraíba. Então há uma preocupação da bancada da Paraíba com tudo que vai acontecer na nossa cidade, na nossa capital. E foi esse o intuito, da gente cada vez mais estar coeso. A bancada paraibana a nível federal, ela é muito respeitosa entre a gente lá em Brasília, a gente sempre conversa, a gente sempre tem reuniões, a gente tem acenos de deputados federais que muitas vezes nem voto teve aqui em João Pessoa, mas que acena e sempre com a possibilidade de estar nos ajudando também na gestão. Agora, deputado, o deputado estadual na Assembleia Legislativa, o deputado Luciano Cartaz, tem batido muito nesse projeto, né? Tem dito que o prefeito Cícero Lucena está querendo acabar com a orla de João Pessoa, né? Tem falado aí, vai ser uma obra de 200 milhões, enfim, a João Pessoa precisando de intervenção em outros locais.
Queria que vocês fazem dessas declarações do deputado Luciano Cartacho. Eu acho que Luciano está no seu papel de antecipar a eleição, por ser oposição, de querer chamar a atenção, até mesmo porque ele precisa estar aí tentando se colocar nesse debate, porque a resposta foi dada nas urnas nessa última eleição. Com todo respeito a meus amigos, que eu tenho vários deputados estaduais na Assembleia Legislativa da Paraíba, mas se você pegar no histórico recente dos prefeitos das capitais que passaram, o prefeito Cícero Lucena, quando ele saiu da prefeitura, quando ele foi candidato, ele foi eleito senador da República. O ex-prefeito Ricardo Coutinho, quando saiu da prefeitura, ele foi eleito governador do estado da Paraíba. O prefeito Luciano colocou uma candidata para disputar em 2020, ela foi a 5ª colocada. E nessa eleição de deputado estadual, se você for olhar a votação que ele teve em João Pessoa, foi um recado exatamente do povo de João Pessoa os seus 8 anos que ele passou na prefeitura. Então ele está no papel dele como oposição, querendo entrar num debate, mas ele mesmo, quando teve a gestão da prefeitura, ele não fez nada, por exemplo, para a recuperação do nosso farol do Cabo Branco, que ontem, inclusive, antes de ontem, saiu uma reportagem no El País, que é o jornal de maior circulação na Espanha, dizendo do risco de nós perdermos o nosso ponto mais oriental das Américas. Um dos maiores pontos turísticos de João Pessoa pode acabar por causa do avanço do mar. A discussão da engorda, que tanto se fala, ela é uma discussão que vai ser baseada em projetos, com pessoas técnicas, pessoas que têm uma capacidade de identificar os problemas e dizer quais são as soluções. Vão ser chamado o Ministério Público, vai ser chamado a sociedade civil para participar de audiências, vai ser chamado toda a cidade de João Pessoa para a gente debater. E essa engorda, ela, com certeza, ela vai ser importante para o desenvolvimento do turismo, para a geração de emprego, para o fomento da construção civil, para poder dar à cidade um planejamento e uma execução de um projeto para o futuro. João Pessoa está com quase 1 milhão de habitantes. No entorno de João Pessoa tem quase 1,5 milhão de habitantes. Se você for contar com Santa Rita, com Bahia, com Cabedelo, se você pegar ainda o Conde, todas as cidades que passam a viver a cidade de João Pessoa no dia a dia, a gente precisa projetar essa cidade para o futuro. E aí essa discussão medíocre, vamos dizer assim, de pessoas que nem sequer têm conhecimento técnico para apontar se está certo ou se está errado, porque nem projeto tem, só mostra exatamente a incompetência dessas pessoas que tiveram a oportunidade de fazer e não fizeram. Pelo contrário, gastou milhões, jogaram pedras lá na praia do Cabo Branco e a solução até hoje a gente não viu, que não foi definitiva. Aí, sair de João Pessoa, vamos para Cabedelo, porque o prefeito de Cabedelo aqui no frente a frente da TV Arapuã disse que você está entre os nomes que ele deseja que pudesse ser colocado aí e receber o apoio dele nas eleições de 2024 para prefeito do município. Você vai topar e já topou essa missão em 2024? Responde daqui a pouquinho, a gente vai rapidinho para o intervalo comercial e volta aqui conversando com o deputado federal Mercinho Lucena.